Apito árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube. Com Bruno Santos e Arthur Crespim. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo, amiga e ouvinte. Esse é o episódio número 20 do podcast Visitante. E estou aqui, eu, Bruno Santos, diretamente dos estúdios Newton Santos, no Rio de Janeiro. E ele, diretamente de Londres, dos estúdios ainda Paul Gascoigne, Arthur Crespim. Alô, paixões, alô, doçuras. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo, amiga e ouvinte. Nesta que é a última gravação nos estúdios Paul Gascoigne. Estaremos em novas instalações para o próximo episódio. E para finalizar as gravações nesse estúdio, a convidada é de alto gabarito, não é não, Brunão? Exatamente. Hoje estamos com ela, que é formada em jornalismo e escreve sobre rally desde a adolescência. Teve coluna em sites especializados como Nas Trilhas e publicou em revistas como Universo Rally e Racing. Trabalhou no site Tazio, cobriu a São Paulo Indy 300 para o perfil oficial da Firestone no Twitter e escreveu sobre Fórmula 1 para a revista GQ. É filha de um campeão do Dakar e de vez em quando também ataca de urbanista e resenhista de livros nas redes sociais, além de ser totalmente fissurada em galãs feios de Hollywood. Estamos aqui com ela, Amanda Roldan. Seja bem-vinda. Tinha que falar dos galãs feios, poxa. Obviamente. Oi, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, gente? Belezinha. Tudo ótimo. E o que vamos falar? Vamos falar sobre o que, Arthur? Qual é a pauta desse programa de hoje? A pauta do programa de hoje é Rally. Então nós vamos começar, Amandinha. E aí a pergunta é bem simples e direta ao ponto para aquele leigo que não conhece o esporte. O que é Rally? E aí eu aproveito por uma curiosidade minha. Me conta como você, que não dirige, tem tanta paixão, sabedoria e interesse no esporte. Cara, o que é rally? Rally é uma corrida que normalmente acontece em estradas, não necessariamente na terra. Tem rally, inclusive, no asfalto, mas acontece em estrada, não acontece em circuitos fechados. E os carros do rally não são os carros de Fórmula 1. Para quem está acostumado a assistir a Fórmula 1, os carros de rally não tem nada a ver com os carros de Fórmula 1. Eles são bem mais parecidos com os carros que a gente usa nas ruas do que carros de autódromo. A não ser que a gente esteja pensando, sei lá, numa Stock Car. Mas rally é basicamente isso. Falando assim, a grosso modo, é uma corrida em estradas fora da cidade, fora de circuitos. E normalmente em lugares, digamos, desconhecidos, não desconhecidos, tipo, ninguém conhece, mas desconhecidos para os competidores. E a outra pergunta era sobre eu não dirigir, né? Então, eu dirijo, eu sei dirigir, eu só não tenho carta. Eu gosto de automobilismo desde sempre, porque meu pai corre e a minha mãe também é fissurada. Ela sempre foi fissurada em Fórmula 1. Então muita gente acha, né? Nossa, não, a Amanda gosta de automobilismo porque o pai dela corre, mas a minha mãe também adora automobilismo. Ela assistia as corridas do Senna. Imagina, uma das minhas primeiras palavras foi Senna. Desde criancinha eu gosto de automobilismo e aí aconteceu que, tipo, sei lá, eu não tirei a carta e continuei gostando de automobilismo. Uma coisa nunca influenciou muito a outra. Mas você não tem nenhum interesse em ter a habilitação? Tipo assim, não quero nunca dirigir oficialmente na minha vida. Cara, não foi uma escolha assim, pensada, nossa, não vou tirar a carta. Foi uma coisa que, tipo, eu cheguei a fazer autoescola e eu não passei na primeira prova e aí tinha um tempo que precisava esperar para fazer a segunda prova. E nesse tempo eu arrumei um trabalho e eu morava em Embu. E o trabalho era em São Paulo, então eu não tinha tempo para fazer as aulas na autoescola e tal. E aí sabe quando vai passando? E vai passando, e vai passando, e aí, tipo, passaram-se anos. Aí passou um ano depois, você tem que fazer tudo de novo. E a autoescola é um negócio muito chato. E aí, tipo, eu tinha que estar preparada para ter saco para voltar para autoescola e eu nunca fiquei preparada para ter saco para voltar para autoescola. Mas sei lá, quem sabe algum dia eu tiro. Na verdade, outro dia eu estava
Eu tava vendo o pessoal fazendo de moto, né? Autoescola de moto, que eu não sei como é o nome, é autoescola também? Sim. Motoescola, na verdade. Eu imagino, Sei lá, mesma coisa. Mas então, quando eu era adolescente, eu queria correr de moto. E nunca me passou pela cabeça que pra correr de moto eu teria que ter carta pra moto. Então eu fiquei olhando pensando, nossa, tá aí uma carta que eu teria tirado mais rápido, porque eu ia me tocar que eu precisava da carta de moto pra correr de moto. Mas de carro eu nunca quis correr, então... É verdade. Mas voltemos aqui, porque eu já começo fugindo da pauta, porque eu sou desses. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Qual é a diferença entre rally de velocidade e rally de regularidade? Porque eu não entendo nada. Pra mim, corrida sempre sai todo mundo, quem chegar primeiro ganha. Rally não é assim. Não, o rally não ganha quem chegar primeiro. Muitas vezes pode ganhar, inclusive, quem chegou por último, porque o rally... ele é sempre no tempo, sempre tem alguma coisa relacionada com o tempo. Então, o rally de regularidade, ele ganha quem faz menos pontos e passa nos lugares no tempo. No rally de regularidade, você tem um tempo que você tem que passar nas referências. Então, eu tenho que passar naquela árvore ali com 2 horas, 44 minutos e 55 segundos de prova. E eu tenho que passar naquele lugar nesse tempo. E na planilha, a planilha é o, digamos, documento que a gente usa para se localizar no rally, que tem várias informações. No rally de regularidade, entre essas informações tem o tempo que você tem que passar na referência, esse tempo que eu falei, e a velocidade. Então, teoricamente, se você segue aquela velocidade, que é uma velocidade baixa, no rally de regularidade a velocidade é mais baixa, então vai até uns 50 e poucos, 60 e poucos quilômetros por hora. Se você segue aquela velocidade constante, o que é muito difícil de fazer, você vai passar naquela referência exatamente nesse tempo. Quem passa um pouquinho mais atrasado, um pouquinho mais adiantado, isso daí varia muito de rally, mas às vezes é por décimo de segundo, vai ganhando pontos. Então quem ganha menos pontos, ou seja, quem passa em todas as referências mais certinho naquele tempo exato que a planilha mandou, vai ganhar. Só que o negócio é que você no rally de regularidade, o que conta não é exatamente, você tem que passar em todas as referências no tempo, nesse tempo certo, porque no meio do caminho tem um posto de controle, que você não sabe onde é, porque a organização não vai te falar, que é onde está contando esse tempo. Então você tem que ficar sempre certinho, porque nesse posto de controle que está em algum lugar X, você tem que passar no tempo que a organização estipulou, que você também não sabe qual é, porque você não sabe onde está o posto de controle. Então você vai passando por esses postos de controle e eles vão pegando o seu tempo, e se você está no tempo certinho, você zera, o que a gente chama de zerar PC. E se você passou mais adiantado, você ganha um pontinho, mais atrasado você ganha um pontinho, e de pontinho em pontinho você perde o rally, né? Então você tem que passar sempre bem direitinho, e é assim, é dificinho de fazer, não é fácil. Porque a gente pensa, não, mas é fácil andar 33 km por hora. É fácil. Não é fácil. Não é fácil. Quer dizer, eu sou navegadora, então pra mim eu não sei se é fácil ou não. Eu sei que não é muito fácil. E o rally de velocidade, ele tem, na verdade, 2 modalidades, que é o velocidade mesmo e o cross country. O rally de velocidade, ele é um rally que ele é mais veloz que o cross country, por isso que ele chama. E ele normalmente acontece em um trecho curto, então é um trecho de, 10 quilômetros, 20 quilômetros, e você tem um reconhecimento, porque no rally de cross country você não conhece por onde você vai passar, no regularidade também não. No velocidade você faz esse reconhecimento do trecho, então você vai passar a dupla, vai passar pelo trecho que a organização traçou. Algumas vezes, aí varia a regra. Eu acho que no Brasil a regra são 3 ou 4 passadas que você pode dar como dupla. Você não passa com o carro do rally, você passa com o carro normal, não passa correndo, passa passeando assim. E você vai identificando pontos no trecho que te ajudam a ganhar tempo. No rally de velocidade ganha quem faz o menor tempo. Mas então você vai traçando lugares assim que você pode ganhar tempo. Então, uma curva ali, que você de repente não precisa fazer essa curva, você pode cortar a curva. Então, você vai identificando esses pontos, o ponto de frenagem, ponto de aceleração, pontos que vão te ajudar a ganhar esse tempo, a não perder muito tempo
E aí, na hora que você sai, tanto que quando você vê uma câmera on-board de rally de velocidade, parece que eles estão falando em código. E é a verdade, eles estão falando em código, porque é um negócio tão rápido que você precisa estabelecer códigos. Então você não vai falar que a curva é uma curva em U, a curva é uma curva cotovelo. Não, você vai chamar de curva 5+. Então curva 1+, eu nunca lembro qual é a curva mais aberta ou mais fechada. Mas você tem códigos especiais que na hora de navegar você está lá no pau, vum, 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 e vai falar, não, 200, curva 5, 300, curva 5, e corta e não sei o quê. E tudo isso você sabe porque você já fez esse levantamento prévio. No cross-country, você não faz levantamento nenhum. Você recebe ou na noite anterior ou no dia mesmo, você recebe a planilha da organização e a organização te vira e você vai seguir o caminho que a organização traçou. Normalmente o trecho é um trecho mais longo, então a gente pega um Dakar às vezes tem uma especial de 300, 400 quilômetros e, de novo, ganha quem faz o menor tempo. Mas nesse caso, você tá tipo meio que no meio do nada, no caso do Dakar é quase literal, você está no meio do nada, e você tem que chegar ali naquele ponto com menos tempo que os outros. Então é essa meio que a diferença do regularidade, do velocidade, que tem essas duas modalidades que são velocidade e cross-country. O cross-country, ele normalmente se corre com carros tipo picape, carros 4x4. Eu sempre expliquei que era carros picape, porque na minha época você não tinha SUV. Ninguém falava SUV, mas você corre com SUVs. E o de velocidade você corre com carros que são mais parecidos com os carros de rua mesmo. Carros assim, pode ser 4x4 ou 4x2, mas mais esses carrinhos de rua mesmo, que a gente sabe olhar e identificar. Isso aí é um Hyundai. Você estava falando de regularidade, sobre passar nas referências. Eu me lembrei logo de joguinhos de videogame tipo Top Gear, ou até Mario Kart mesmo, que você vai... Eles são no circuito, obviamente, mas você tem tempo para chegar em cada pedaço da pista. Se você não chega naquele tempo, você não continua, você já perdeu. Obviamente é diferente, porque no rally você tem um tempo exato, você não pode passar antes e depois. No videogame você podia passar mais rápido, então não era muito assim. É possível, por exemplo, num rally como o Dakar, os Sertões, ou um rally do campeonato da WRC, você ter etapas mescladas, uma etapa de regularidade, uma etapa de velocidade, uma etapa cross-country, ou normalmente esse tipo de rally são todos, o de regularidade, todas as etapas são regularidade, o de velocidade, todas as etapas são velocidade, ou pode mesclar isso? Normalmente é só uma modalidade em um rally. Eu nunca vi um rally mesclado, talvez até exista, mas... Assim, no rally de regularidade, por exemplo, você nunca poderia fazer um rally que, incluísse carro, porque o regularidade, ele é um rally que você pode fazer com carros, a não ser que seja uma prova mais... Por exemplo, acho que no Transparaná, que é um rally que a gente tem aqui no Brasil, eu acho que você precisa ter os carros um pouquinho mais preparados, pelo menos com uma gaiola, com um banco concha, que é aquele banco que é tipo cadeira gamer. Gaiola, que é aquela estrutura metálica que você coloca no carro, que é o Santo Antônio, né? Eu tô falando gaiola, mas é o Santo Antônio, que você faz essa proteção. Eu acho que precisa para você correr um rally tipo Transparaná. Mas a regularidade, normalmente, ele pode ser corrido com, literalmente seu carro de rua. Se você pega o seu carro e se inscreve, você pode correr o rally de regularidade, dependendo, claro, da prova e tal, mas normalmente você consegue correr, tem muitas provas de regularidade que você consegue correr com um carro de rua normal. E aí você não pode pegar esse carro e tacar para correr um Dakar, porque é inviável, principalmente porque o Dakar é uma prova super perigosa e tal. Mas talvez exista essa modalidade. No Dakar, esse ano, você teve uma categoria de rally de regularidade, que era a categoria de carros históricos, que foi uma categoria que eles fizeram com carros que já correram Dakar, acho que nos anos 70 e 80, não sei se pegou os anos 90 também, mas eles pegaram carros históricos do Dakar e eles fizeram um rally de regularidade lá, porque eles não iam colocar os carros para correrem em grandes velocidades, carros que têm, 40 anos de história. Então eles fizeram um rally de regularidade no Dakar, mas aí era uma categoria específica, não envolvia
o resto da competição. Amandinha, você falou que é navegadora. Então eu gostaria que você contasse pra gente a experiência de ser navegadora e como é a interação entre o piloto e o navegadora durante o rally. A gente brinca que quem manda no carro durante um rally é o navegador, né? Que se o navegador fala pra você ir pra esquerda, você vai pra esquerda. Mas então se o navegador fala, ali, tá apontando pra um lugar que você olha e fala, cara, mas não é possível. Ali não vai entrar ninguém. Você vai ali. Porque o navegador está falando que é ali e você tem que confiar no navegador. Confiança é um dos pilares para você ter uma dupla de sucesso. Para você ter essa interação ali entre piloto e navegador. Claro que o navegador às vezes está errado. Ou então muitas vezes está errado, né? Depende de quem é o navegador. Mas você tem que sempre acreditar no seu navegador. Porque é ele que tá ali com a planilha, com tudo na mão, então... E assim, tem muitos casos, por exemplo, de prova, que o navegador fala, não, é ali, e aí, tipo, não tem nenhuma marca de pneu, e tem um outro caminho que tá cheio de marca de pneu, e o navegador fica, não, é ali, eu tenho certeza. E aí a dupla vira pra lá, e tá certo, e todo mundo tava errado. Todo mundo que seguiu as marcas de pneu tava errado, porque o navegador, tipo, aquele navegador tá certo e o piloto confiou no que o navegador falou e o navegador tava certo. Então isso é muito importante. E também o contrário, né? O navegador precisa ter confiança no piloto, que o piloto sabe o que tá fazendo ali. Mas eu sempre puxo um pouquinho de sardinha pro navegador, porque eu não vou falar que eu venho de uma família de navegadores, porque a minha irmã pilota, mas eu sou navegadora, meu pai é navegador, então... E você perguntou sobre a experiência de navegar, né? Cara, eu gosto muito de navegar. Eu acho muito... É que eu não tenho um espírito muito competitivo pra correr. Então, às vezes eu fico meio de saco cheio, sabe? Ai, mas a gente precisa mesmo competir pra ganhar e... Não é mais legal, tipo, inclusive quando eu jogo futebol é assim, quando a gente tem lá a Lilipar, junta o time, eu fico com dó do meu time, porque a primeira coisa que eu falo é, então, gente, vamos participar, vamos comer churrasco, vamos beber e de repente a gente joga futebol. Eu navegando sou a mesma coisa, gente, vamos, tipo, olha ali, tem um cavalinho ali, para um pouquinho, vamos ver um cavalinho. Mas eu acho divertido. Mas então eu não sei, eu sou uma boa navegadora, mas acho que eu sou um talento meio desperdiçado, porque eu não tenho esse outro lado que é necessário, mas navegar é muito legal e, assim, é muito engraçado, porque como eu cresci no rally, sempre que as pessoas vinham para perguntar, eu levava a planilha, eu lembro quando eu era criança, eu levava a planilha para a escola e tal, e as pessoas, nossa, mas como você lê isso, que é o código Tulipa, que tem a bolinha e aí tem a setinha, as pessoas ficam, como você lê isso? E eu, gente, mas tipo, não tá na cara? Como é que você tem dificuldade de saber que você é a bolinha e a setinha para onde você vai? Pra mim aquilo era tão natural que as pessoas perguntavam assim, não é difícil, gente, daí, ó. Você já acompanhou o Rally dos Sertões ao vivo? Você esteve em loco acompanhando, você não competiu no Rally dos Sertões, mas você acompanhou tudo, foi com seu pai e tal. Conta pra gente como que foi essa experiência, qual o momento mais marcante dessa viagem, assim. Cara, lá em casa a gente tinha muito esse sonho de acompanhar o Rally dos Sertões. O Rally dos Sertões, pra quem não sabe, é um rally no Brasil que cruza, antigamente ele saía de São Paulo e ia até Fortaleza e cruzava ali o Jalapão sempre foi a grande menina dos olhos, assim, do Rally dos Sertões, então toda vez, quando o Rally dos Sertões passa um tempo sem passar no Jalapão, quando volta, tipo, nossa, voltamos para o Jalapão. Hoje em dia ele tá fazendo outros trajetos e tal, mas tradicionalmente ele saía de São Paulo e ia até Fortaleza, e a gente sempre quis, o Jalapão sempre foi a nossa menina dos olhos também, né, porque a gente via os Sertões indo pro Jalapão, a gente nunca foi pro Jalapão, no ano que a gente foi, os Sertões não foi pro Jalapão, mas a gente acabou se acostumando a ir até Goiânia, chegou uma hora que isso faz tipo, muito tempo, que o Sertões começou a largar de Goiânia, e largava de Goiânia, às vezes ia para Fortaleza, para Natal, e a gente se acostumou a ir para Goiânia, a sair, às vezes a gente saía de São Paulo e ia de carro até Goiânia, e a gente começou a traçar
esse plano de fazer os Sertões inteiro. A gente teve sorte que, né, no ano que a gente fez, sorte ou azar, né? Não sei. Mas o Sertões era mais curto, porque antigamente o Sertões era bem longo e ele está caminhando para voltar a ser uma prova bem longa. Mas a gente fez os Sertões e ele tinha uma semana. Então, e é uma semana assim, uma semana, tipo, correndo o Brasil e parando em cada... Porque os Sertões, ele não sai de uma cidade e volta para a mesma cidade. Você sempre sai de uma cidade e vai para outra cidade no final do dia. E foi o que a gente fez, acompanhando os Sertões. A gente saiu de Goiânia e foi até Bonito, no Mato Grosso do Sul. E aí a gente passou pelo Araguaia, que era, tipo, também um outro sonho, porque é muito engraçado isso, como a gente sempre viajou pelo Brasil com rally, a gente sempre teve esses sonhos, tipo, ir pro Jalapão, ir pro Araguaia. Ir pro Araguaia era, tipo, nossa, Sertões passa pelo Araguaia, eu quero conhecer o Araguaia. Eu quero entrar. Na hora que eu entrei no Araguaia, foi tipo, nossa, que emoção. Depois eu vi que no Araguaia tem piranha. Eu achei meio perigoso o que eu fiz, mas quando eu entrei, eu só tava tipo, nossa, que emoção entrar no Araguaia. Mas foi assim, foi uma viagem que a gente fez fácil uns 10 mil quilômetros, saindo de São Paulo, indo até Goiânia, e saindo de Goiânia, indo até Bonito, e depois voltando para São Paulo. É um negócio que assim, a gente fez pelos Sertões, mas é uma coisa que eu recomendo, tipo, para todo mundo fazer um negócio assim pelo Brasil, porque você passa por uns lugares assim. O Araguaia, para mim, foi um momento, mas a gente ia fazendo Sertões pela hora, toda vez que a gente cruzava com ele, olha só o meu rio. Eu descobri isso lá. E a chegada em Bonito também, apesar de Bonito é uma cidade muito linda, mas eu não tenho muita vontade de voltar lá não, porque eu tenho medinho de cobras e não é um lugar mais aconselhado para pessoas que têm medo de cobra. Bom, eu tô me identificando muito com a Amanda nesse momento, porque eu também tenho pavor de cobra, então agradeço a Amanda por ter me dado essa informação, porque eu nunca botarei meus pés em Bonito. Amandinha, quando o Bruno falou na tua apresentação, ele falou da tua tradição familiar e você é filha de um ganhador do Rally Dakar, que é o Lorival Roldan. Eu fico imaginando, e a minha pergunta é essa, qual é a sensação de, ter uma fera do esporte em casa, do esporte que você adora, e 2, como é que foi acompanhar essa vitória, assim, no dia? Tipo, a última etapa começou, ele podia ganhar, como é que foi essa sensação? Cara, assim, antes dele ganhar o Dakar, ele já era um fera, né? Eu sou muito ruim com datas, eu fico muito impressionada com pessoas que conseguem falar, não, porque em 1980 e sei lá quando o Senna ganhou Natal, sei lá, não sei. Então eu não lembro quantos Dakars meu pai correu, mas foram muitos. Não, mas essa vitória foi uma vitória que, assim, ele, na verdade, quando ele começou a correr o Dakar, era o sonho dele. Eu acho que sonho é o sonho de... Eu não vou falar que é o sonho de todo mundo que corre de Dakar, no Dakar, mas eu acho que todo mundo que vai com uma estrutura, assim, mais fortinha e tal. Ele, quando começou a correr, ele corria com o Clever. O Clever, quem não conhece, o Clever Kohlberg foi um dos primeiros brasileiros a correr o Dakar. E ele correu de moto, ele ficou super bem colocado de moto. E quando ele começou a correr de carro, e quando ele chamou meu pai para correr com ele lá em 2003, por aí, eu acho que foi por aí, ele vinha de também ficou em 8º lugar no anterior. Então, assim, ele estava correndo, não digo que eles, poderiam ter muita chance de ganhar, porque nos carros é meio difícil você lutar contra o pessoal de fábrica, né? É tipo... Na Fórmula 1, você tem a Mercedes e a Red Bull e você tá correndo com, sei lá, uma Williams. É tipo isso. Mas eles ficaram super bem e tal. E quando começou a ter o TV no Dakar, o TV, que é aquele veículo que é meio uma gaiolinha e tal, que no Brasil começou a ter muito, e aí no Dakar foi um pouquinho depois. No Brasil já era uma febre, já muita gente muito boa das motos e dos carros estava migrando para o TV.
E aí começou a chegar no Dakar. Quando o TV começou a chegar no Dakar, eu acho que ele meio que viu uma oportunidade, porque aqui a gente já tinha uma cultura de UTV e os gringos ainda estavam pegando no tranco. E aí ele se juntou com o Leandro Torres. E acho que o primeiro, se não me engano, foi o primeiro Dakar que eles correram juntos. Porque eles ficaram em terceiro na categoria, entre os UTVs já. E aí, no ano seguinte, eles correram pra ganhar. Foi uma corrida assim, que eles fizeram, falando, não, a gente vai ganhar esse ano. E eles fizeram uma corrida super boa. Foi um Dakar que até o último dia, exatamente, que o Arthur estava perguntando, o último dia eu acho que foi o dia mais perrengue deles, porque eles tiveram uma quebra. O que acontece no Dakar, você tem, e nos ralis em geral, você tem, a etapa é dividida em dois tipos de trechos. É o trecho especial, que é o trecho que conta, que é o trecho que você precisa chegar com menor tempo e tal, e o trecho de deslocamento, que é o trecho que você vai levar da largada até a largada da especial, e do final da especial até o lugar onde você vai acampar. Esse é o trecho de deslocamento, que é um trecho que não conta, que você não precisa chegar rápido, não precisa chegar antes de todo mundo, não precisa fazer o menor tempo, mas você precisa chegar em um tempo X, que normalmente é um tempo grande, mas você precisa chegar nesse tempo, senão você forfeta, né? Você perde aquela especial toda. E o que acontece é que eles quebraram no final da última especial. E o Dakar lá rolando e tal, a galera chegando e eles presos. E a minha mãe foi, eu não fui, mas a minha mãe foi pra chegada. E, tipo, ela meio lá sem poder fazer grandes coisas e eles presos no final da especial, no deslocamento. E aí corre o chefe de equipe para falar com a organização que eles estão chegando e tal. E foi, tipo, foi um momento de tensão. E a minha mãe mandando mensagem, não, eles ainda estão quebrados. Mas no final deu tudo certo e eles foram aí os primeiros brasileiros a ganhar o Dakar. A gente levou muitos anos para ter brasileiros no Dakar, e eles ganharam. E no ano seguinte também ganhou, o Reinaldo Varela e o Gugemin também ganharam, tá? Então a gente teve uma dobradinha aí, um bicampeonato brasileiro no Dakar. Mas foi uma emoção muito grande, né? Foi um negócio muito, imagina, ele sempre falava, não, vou ganhar o Dakar, vou ganhar o Dakar. É o Dakar. Ganhar o Dakar, quem ganha o Dakar é o Stefan Hensel, e ele ganhou o Dakar. Só para complementar o que a Amandinha falou, quando ela se refere ao Kleber Kohlberg, ele corria, se a memória não me falha, corria ao lado de André Azevedo com as motos, foram os precursores das motos. Aí depois o Jean Azevedo continuou o legado das motos. Aí depois Trivia, Leilani Neubart corria com os caminhões, fazia a dupla, os trios lá com os tcheco, caminhão tcheco, Tatra. E aí depois o Dakar saiu da África e as coisas mudaram um pouco. Aí a minha memória sobe. Eu gostava muito de acompanhar o Dakar na África, tipo, fulano se perdeu na Mauritânia no meio dos terroristas. Aquela coisa. Uma curiosidade é que eu tenho o sobrenome Azevedo, que não tem nada a ver com o André e com o Jean, mas uma vez eu conversando com o Cyril Depré, ele ficou tipo, não, mas peraí, você é parente dos Azevedo ou de quem que você é aí relacionada? Porque foi uma confusão, mas o André e o Kleber corriam juntos nas motos. Eu não lembro se o André chegou a correr com o Kleber nos carros. Eu tenho a impressão que sim, mas talvez eu esteja errada. Mas eu acho que eles chegaram a correr juntos nos carros, o André como navegador. Mas aí o André foi para os caminhões, o Kleber ficou nos carros. Eu não lembro como foi essa passagem, acho que o Kleber demorou um pouquinho mais para passar. Mas aí o Jean chegou, e o Jean é um super piloto também, né? O Jean, ele, antes deles ganharem o Dakar, do Leandro e do meu pai ganharem o Dakar, o Jean tinha feito uma das melhores colocações brasileiras no Dakar. Ele ganhou uma especial e ficou em quinto, quem tinha feito antes era o Kleber só. Não é que, tipo, foi o primeiro, não. O Jean foi, tipo, depois de anos.
E então tinham sido essas as melhores colocações, o Kleber e o Jean em um 5º lugar, e daí eles ganharam e nos UTVs. E agora a grande aí, meta do meu pai é ganhar nos carros, né? E esse ano ele correu com o Marcelo Gastaldi, e o carro com que eles correram, eles chegaram a liderar uma especial um dia. Então, tipo, não é uma coisa impossível. E agora também a gente já fica numa coisa, tipo, não, se você tá falando que você vai ganhar o Dakar nos carros, você vai ganhar o Dakar nos carros. Porque você fala que você vai ganhar o Dakar, e você ganhou o Dakar. Então, tem a gente pra discutir. Se chegar em segundo, já tô me esporra em casa. Passemos aqui para o seguinte, Amanda. Esse aqui, um dos que você vai falar, se você for falar mais de 2, eu até já sei a resposta, mas obviamente essa resposta é sua. Quem são seus grandes ídolos do rally e por quê? Assim, eu acompanho muito o Twitter de Amanda, acompanhava mais o Twitter em geral, agora eu não tenho lido tanto. Mas a Amanda tá sempre lá. Então as coisas que a Amanda fica obcecada por alguns tempos, eu fico sabendo, porque ela fala sempre muito. Seja filme, seja livro, sejam pilotos de rally, eu tô sacando ali o que a Amanda tá falando. Então esse cara, pelo menos o que eu sei, deve ser um cara muito foda. E diga aí pra gente, então, dos seus ídolos. Eu fico insuportável, né? Que é a época do Dakar, eu só falo isso, não sei como eu continuo tendo seguidores. Mas acho que todo mundo me coloca no mudo ali. Mas, então, quando eu era adolescente, eu queria muito correr de moto. Então, é uma pergunta que vem em vários... É uma resposta em vários itens. Quando eu era adolescente, eu queria muito correr de moto. Então, eu tinha ali ídolos que até hoje são pessoas que eu admiro e tal. Que era o Richard Stent, o Fabrizio Meone, que os dois... O Stent morreu, não no Dakar, mas o Meone morreu no Dakar. E aí tinha o Cyril Depré, o Marc Comas, que graças a Deus estão vivos. Mas o Depré, hoje em dia, ele corre nos carros. O Depré, acho que ele ganhou 5 vezes, se não me engano, da Dakar. O Comas ganhou umas 4 vezes. Eles vieram pro Brasil, vieram correr os sertões. E eu era a adolescente mais chata do mundo e enchi o saco, principalmente do Marc Comas. Eu não sei como aquele cara me aguentou. Mas então eu tinha os pilotos de moto, né? Eu começava com os pilotos de moto que eu adorava, porque eu queria correr pela KTM. Meu sonho era correr pela KTM. Não era nem correr o Dakar, era correr... Porque o meu sonho de correr o Dakar era correr de moto. Eu sempre falava que eu não ia correr de carro, eu corria de moto ou ia como jornalista. E eu queria correr pela KTM, né? Que era era a coqueluche, assim, do momento, que... Mas aí, depois, eu comecei a... Na verdade, depois não, mas foi meio... Ao mesmo tempo, eu acompanhava muitos carros, óbvio, meu pai corria de moto. E a gente tinha, por exemplo, Stefan Peter Hansel. Stefan Peter Hansel, ele... A primeira vez que eu vi esse homem ao vivo, eu fiquei, tipo, parada, olhando e pensando, gente, ele é real. Porque o Peter Hansel, ele ganhou o Dakar, acho que 7 vezes na moto, e eu não sei mais quantas vezes nos carros, porque eu me perdi já. Eu sei que é um número que não cabe em uma mão, mas ele já ganhou o Dakar um monte de vezes, então acho que, tipo, não dá pra você falar, ai, nossa, eu gosto de rally, sem falar, putz, Peter Hansel é o cara. O Sebastian Loeb, que talvez seja esse que o Bruno tá pensando. Loeb, eu acho que, tipo, ele é basicamente um dos melhores pilotos do mundo, né? E aí eu tô falando de todas as categorias. Inclusive, ele já correu na pista, não correu na Fórmula 1, mas já fez testes na Fórmula 1. E ele foi super bem, porque o cara, qualquer coisa que você der na mão dele, ele anda, mas o Loeb, eu acho que também é o grande cara, assim, que olha e fala, nossa, esse cara não é humano. Ele corre o Dakar agora. E aí a gente tem os navegadores, que eu, como navegadora, tenho muitos navegadores que olham e falam, nossa, esse cara é bom. E não estou falando só do meu pai, óbvio, meu pai o cara é um brasileiro que ganhou o Dakar, sabe? Inclusive, ele me ensinou a navegar, então... mas a gente tem, por exemplo, o navegador do Loeb, que era o Daniel Elena. Eles se separaram esse ano e eu fiquei muito triste, muito mais triste do que eu imaginei que eu fosse ficar, porque eles corriam juntos, tipo, sei lá, uns 15 anos. E eu tinha falado que você precisa dessa relação de confiança tal entre o navegador e o piloto, e eles eram uma das duplas assim mais bem sucedidas, exatamente porque eles corriam há muito tempo juntos.
Então é tipo, você cria uma química ali dentro do carro que é muito difícil de você ter com outro que é um novo, assim, uma dupla nova. É bem mais fácil você ter com uma dupla de 15 anos ali que já se conhece há sei lá quanto tempo. E o Stéphane Peterhansel, ele tinha também o Jean-Paul Cotret, que era um super navegador que ganhou quase todas as provas que o Peterhansel ganhou no Dakar. Ele ganhou com o Cotret. Então tem aí muitos, mas acho que o Peterhansel e o Loeb são assim os top, que quando eles correram juntos na mesma equipe, quando a Peugeot foi pro Dakar, ela montou ali o Dream Team, que tinha o Peterhansel, o Sainz, o Cyril Depré, que eles trouxeram o Cyril Depré das motos para os carros. E aí, quando a Peugeot chegou, tá, eles chamaram esses três, a gente falou, agora só falta o Loeb, né? No ano seguinte, os caras foram lá e trouxeram o Loeb. Foi um negócio assim, tipo, nossa, o Peterhansel e o Loeb na mesma equipe. E o Loeb mandou muito bem no começo do Dakar, porque o Dakar realmente é uma prova assim, é uma prova muito diferente de você correr. Você correr um rally de cross-country é diferente de você correr um rally de velocidade. No Brasil, a gente tem muitos pilotos que trafegam ali nas duas categorias super bem, que são o Guilherme Spinelli, por exemplo, foi um piloto que ganhou velocidade, ganhou cross-country. O meu pai navegou no velocidade, foi campeão no velocidade, foi campeão no cross-country. Mas lá fora, como eles têm eles são muito mais, digamos, profissionais no sentido de que, tipo, eles são pilotos de carreira mesmo. A profissão deles é ser piloto, é ser navegador. Então você tem uma divisão muito maior, né? Então quando você pega um Sebastian Loeb e leva pro Dakar, é meio que um outro mundo. É uma coisa bem diferente. Então ele mandou super bem no começo do primeiro Dakar que ele correu, que eram etapas que também pareciam de velocidade, que o WRC, isso daí era já na América do Sul, quando o Dakar veio na América do Sul, inclusive saudade. Eles estavam na Argentina e eles passaram por lugares que o WRC passa na Argentina também. E o Loeb mandou super bem. Aí depois chegou no trecho de deserto, ele meio que... não foi tão bem, mas ele tá melhorando. Eu ainda acho que ele vai ser campeão do Dakar. Ainda é minha aposta. Depré também acho que ele vai ganhar nos carros. E o Peterhansel ganhou 13 vezes o Dakar. 13 vezes. 13 vezes. Acho que foram 7 de moto 7 ou 6 de moto e o resto de carro. Cara, eu quero uma máquina, meu Deus do céu. Bom, já que você falou do Peterhansel, eu vou no Loeb, porque aí eu já entro na próxima pergunta. O Loeb, hoje em dia, ele corre na Extreme E, que é uma categoria que mistura rally e preocupações ecológicas. Eu queria saber a tua visão sobre essa nova vertente do rally. Como é que você está vendo a Extreme E? Eu fiquei muito mais empolgada do que eu achei que eu fosse ficar. Quando anunciaram a Extreme E, belezinha, ok. Mas ela é uma categoria muito divertida. Primeiro, ela com carro elétrico. Carro elétrico é um negócio. Eu acho que principalmente carro assim eu ia falar picape, mas SUV. Não tem uma palavra melhor entre SUV, porque SUV sempre parece que você tá falando do Renegade, por exemplo. E a gente sabe que não é um carro assim. E picape é um tipo de carro, né? Tinha que ter uma palavra ali entre eles. Pra mim, SUV parece codinome de Law and Order, né? Mas eu acho muito, muito engraçado os carros elétricos, assim, SUV, que eles não são tão rápidos e o barulhinho deles é aquele barulhinho. É muito engraçado. Mas eu gostei muito da Extreme, principalmente porque ela é uma categoria que ela tem essa ideia de você ir para extremos do planeta. E ela tem, como você disse, não é só um apelo ecológico, porque apelo ecológico parece que eles estão fazendo um greenwashing. Eles têm realmente uma equipe de cientistas por trás. Eles têm todo um aparato ecológico ali que vai muito além da corrida em si. Eles vão vir para o Brasil, inclusive, eu espero. Tá no calendário, vir para o Brasil. Porque cada etapa deles é um desastre ambiental. Então você teve agora na Arábia Saudita, que era a desertificação, você vai ter os oceanos no Senegal agora, aí você vai ter na Groenlândia
que é derretimento das calotas e tal. Aqui no Brasil é sobre a Amazônia, as florestas queimando. E eu não lembro na Terra do Fogo qual que é a motivação para eles irem na Terra do Fogo. E eu gostei muito que eles têm o envolvimento de vários pilotos, digamos, de renome. Então, você tem as equipes... Porque a Extreme E, ela é uma categoria de carros elétricos que são duplas, mas não são duplas tipo rally. Você não corre junto. Cada piloto corre em uma bateria. E cada equipe ela é obrigatória ter um piloto e uma pilota, o que é animal, porque então você tem uma igualdade ali de gêneros nas categorias. Nas categorias não, nas equipes. E as equipes você tem gente tipo o Nico Rosberg, tem uma equipe que foi a primeira etapa que teve, quem ganhou foi ele. O Lewis Hamilton tem uma equipe que para mim é a minha equipe preferida, que é a equipe do Sebastian Loeb e da Cristina Gutierrez. A Cristina Gutierrez, ela corre de rally. Ela quase ganhou o Dakar esse ano. Ela não ganhou, porque acho que o TV dela quebrou, mas ela estava liderando o Dakar e ia ser a primeira mulher a ganhar o Dakar desde a Jutta Kleinschmidt no começo dos anos 2000. Acho que a Jutta ganhou em 2000. Ia ser a segunda mulher só a ganhar o Dakar, né? Parece que a primeira mulher desde a Jutta, parece que muitas mulheres já ganharam o Dakar. Mas ela ia ser só a segunda mulher a ganhar. Mas é a equipe do Hamilton, eu gosto muito dessa equipe. Então você tem esses pilotos de renome. Você tem, o Rosberg, no caso, não é mais um piloto, mas um ex-piloto, campeão da Fórmula 1. O Button tá correndo também, embora o Button, como campeão da Fórmula 1, eu sempre me pergunto se ele foi mesmo campeão, ou a gente tá vivendo ali um delírio coletivo, e a Brown GP nunca existiu, o Button nunca ganhou, porque é uma coisa tão estranha assim. Mas eu acho que ela tem vários apelos aí que, torna a categoria extremamente atraente. Exatamente essa palavra que eu estava procurando. E ela tem o formato dela é um formato muito complicado, é interessante. E, no caso, não é igual o rally, que ganha quem faz o menor tempo. Ganha quem chega na frente. Aí ela se assemelha mais ao rallycross. Rallycross é digamos, uma vertente assim, do rally, é meio que um rally, mas em circuito fechado. E a Extreme E, ela tem o circuito, as pessoas andam pelo circuito, sabem qual é o circuito, porque você não tem navegador. Então é meio que um circuito fechado também, não é um circuito aberto. Mas eu acho essa categoria muito interessante, fiquei muito empolgada com ela. Quando ela começou assim, quando começou a primeira etapa, eu falei, vou acompanhar um pouquinho. E ela é muito interessante. Eu acho que ela ainda vai crescer muito. Eu acho que carro elétrico não necessariamente só carro elétrico, mas agora no Dakar a gente tem, por exemplo, o Depré tá correndo com um carro que está pesquisando dados para fazer um carro movido a hidrogênio. Então a ideia deles é que daqui a 1-2 anos eles corram o Dakar com carro movido a hidrogênio. Então acho que carros com energia sustentável, assim, porque podemos discutir até onde um carro elétrico é um carro de energia sustentável, pensando de onde vem essa energia, mas eu acho que é meio que o futuro do automobilismo, a gente ter... Claro que a gente ainda tem muito a galgar, né? A gente teve agora, por exemplo, na Fórmula E, um pequeno desastre acontecendo com os carros parando, porque ela não tinha mais bateria. Mas acontece. Mas eu acho que a gente vai evoluindo e vai ter cada vez mais categorias assim. E assim, uma vez, eu lembro que acho que na Fórmula 1 reclamavam muito disso, né? Não, barulho do carro. Cara, barulho você acostuma. O barulho do carro da Xfinity é muito divertido, cara. É tipo... Costuma, é um negócio que... não faz sentido você não evoluir, porque você vai ter saudade do barulho do carro. Não faz sentido, com certeza. Agora, pra gente finalizar aqui, Amanda, você é uma apaixonada por esporte de velocidade, esporte automotor, você acompanha tudo, Fórmula 1, Rally, você tá por dentro do negócio, você gosta mesmo dessa situação. Só que, por outro lado, você também é uma pessoa muito defensora de menos carros na rua, mais espaços para pedestres, mais respeito aos pedestres, mais ciclistas e ciclovias e o cacete a quatro.
Como que a gente consegue explicar essa possível incoerência, que não é uma incoerência, mas que pode soar como incoerência? Mas gosta tanto de carro e quer menos carro na rua e tal, não sei o que lá. Como você consegue, como conciliar isso aí? Cara, sabe que eu não lembro qual foi a última vez que eu fui pro Autódromo de Interlagos de carro. Agora tem uma estação de trem que não é tão perto quanto eles falavam na época, eu fui enganada pelas propagandas, mas tem uma estação de trem que é razoavelmente perto do autódromo, e as últimas vezes que eu fui no autódromo para Stock Car, eu nunca fui na Fórmula 1, mas em outras corridas eu fui de trem. Então acho que a resposta é meio essa, dá para você acompanhar o automobilismo e ir pro autódromo de trem. Na verdade, já fui muito pro autódromo de trem e de ônibus, tipo, ao redor do mundo. Até chegou uma época que eu fiquei, nossa, mas como eu gosto de automobilismo? Exatamente nessa angústia, eu gosto de automobilismo, mas eu não quero mais carro na rua. E eu percebi que exatamente o negócio, gente, não faz sentido, porque o automobilismo, uma prova de circuito, você tá correndo no autódromo ali. O que está acontecendo fora do autódromo não tem nada a ver com o que está acontecendo dentro do autódromo. E no caso do rally, você não está correndo nem dentro da cidade. Você está correndo em estradas de terra. Então não tem muito a ver. Embora assim, para ir para rally, você depende do carro, mas você está na estrada. Eu acho que a questão de você pensar a cidade com menos carros não interfere em você pegar um carro para ir viajar. Outro dia, um piloto, eu nem sei, eu acho que ele não tá na Indy esse ano, mas é um piloto que eu acompanhava muito, que é o J.R. Hildebrand. Ele postou no Twitter, e isso daí foi um negócio que eu olhei, inclusive eu vi esse tweet por meio de um podcast que fala sobre urbanismo contra carros nas cidades. E os caras também estavam tão maravilhados quanto eu, que ele estava dando RT em outro cara e falando, nossa, olha só que legal essa imagem, pessoas pedalando na rua, em centros, e isso é maravilhoso, porque é menos poluição, mais exercício e tal. E eu falei, gente, tá aí, ó, tá aí. Quem acha que não dá pra você ter essa relação? Um piloto profissional está falando para você nitidamente aqui que dá. Ele está falando, gente, vamos pedalar em vez de meter só carros na rua. E eu acho que é meio por aí. A Extreme E, ela meio que começou a trazer essa discussão. O Nico Rosberg, ele é muito ativista também ambiental e tal. E eles, de vez em quando, falam um pouquinho disso, sobre você caminhar mais, você pedalar mais, não só de ter os carros elétricos, porque, como eu falei, eu acho que o futuro do automobilismo são esses carros de energia mais sustentável, carro elétrico e tal, mas não é o futuro que a gente precisa para a cidade, porque se a gente for substituir todos os carros que a gente tem hoje em dia por carro elétrico, a gente está substituindo os três por meia dúzia. Porque da onde vem essa eletricidade? É muito bonito a gente falar do carro elétrico. Meu carro não polui. Ele realmente não polui ali, mas de energia que ele está usando. A cadeia não fecha. Então, a gente precisa ainda falar sobre essa redução, porque é um negócio que vai além do seu carro sozinho ali poluir. Mas eu estou aqui já fazendo uma palestrinha sobre diminuição de carros da rua. Mas enfim, gente, estou aqui para provar que você pode falar sobre menos carros da rua e gostar de automobilismo. É isso, eu acho que uma coisa muito importante, você fala muito sobre o espaço para o pedestre e tal, e uma coisa que eu sou muito a favor é transporte público de qualidade. Para você fazer as pessoas não quererem pegar carro. A pessoa vai olhar, eu posso pegar um metrô, eu posso pegar um ônibus decente, um ônibus bom, confortável, com espaço. Pra que eu vou pegar o carro, tá ligado? Eu vou gastar mais dinheiro, eu vou... mesmo que seja por um motivo egoísta, mesmo que seja por esse motivo egoísta. Eu vou gastar mais dinheiro. Eu não quero gastar mais dinheiro, então eu vou pegar um transporte público. Mesmo que seja assim, mas já é uma ajuda. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente está difícil, longe de ter. Pelo menos já aqui pelo Brasil. É verdade. Só para completar, o J.R. Hildebrand foi responsável por um dos grandes momentos do esporte,
que ele estava quase ganhando as 500 milhas de Indianápolis, e deu um selinho no muro na última curva e foi se arrastando e alguém passou. Eu acho que ele chegou em segundo, chegou do lado terceiro, quarto, porque ele chegou com o carro todo quebrado, ele estampou o muro, perdeu a corrida. As 500 milhas foi um dos grandes momentos. Porque eu lembrava dele liderando as 500 milhas, mas eu não lembrava, e eu fiquei, quando ele liderou as 500 milhas, eu fiquei, nossa, ele vai ganhar, tá? Mas eu não lembrava que, tipo, ele tinha quase ganhado as 500 milhas, todo mundo lidera as 500 milhas, né? Se você corre as 500 milhas, uma hora você vai liderar as 500 milhas de Indianápolis. É quase que uma regra das 500 milhas. Eu não lembrava que ele tinha, tipo, quase ganhado mesmo, meu Deus. Foi na última curva. Amandinha, queria te agradecer muito pelo esse papo, foi sensacional. Queria saber, queria falar pro pessoal onde eles podem encontrar pitacos de Amanda Roldan, pitacos de rally, de urbanismo, de Taylor Swift, do que mais vier. Gente, no Instagram ou no Twitter eu sou @Mandi_Roldan, Mandi com Y, Roldan. É igual Roldana, só que sem o A. Então, mas lá é exatamente essa miscelânea de assunto, tá, gente? A Taylor Swift, automobilismo, Jane Jacobs, xingando algumas pessoas. O presidente de preferência. Vai estar o link aí na descrição do Spotify, na descrição de todos, vão ter todos os links aí para você seguir a Amanda e ver o tanto que ela gosta de Rami Malek e Adam Driver. Você também vai poder ver essas coisas pelas redes sociais de Amanda. Mas assim, eu diferente do que a Amanda diz, eu acho que é muito legal segui-la, principalmente em época de Dakar. Porque é muito legal, principalmente pra mim que não entendo muito, é muito legal ver os comentários, ver as coisas, porque eu não entendo porcaria nenhuma. Então ver uma pessoa que fala mais ou menos de um jeito que eu entenda é muito interessante, porque se eu for procurar saber nos canais oficiais, eu vou continuar não entendendo nada. Então eu gosto quando pessoas falam a minha língua. Faltou citar o Timothée Chalamet? Timothée Chalamet, só gente feia, gente, pelo amor de Deus, é só branco. Não, o Rami Malek não é branco, ele só é feio, desculpa, eu queria deixar isso bem claro. Tadinhos. Brigadão, Amanda, mais uma vez, valeu por aceitar nosso convite, muito obrigado por ensinar a gente sobre rally, e você ouvinte está vendo que a gente está dando um passeio por tudo que é esporte. Então, você já viu, semana passada, foi o 19, a gente falou sobre a Copa do Nordeste. Bruno, é futebol. Mas no 18 a gente falou sobre remo. Porra, quem é que fala sobre remo hoje? A gente tá buscando todos os tipos de esportes. Talvez a gente fale até de campeonato de bolinha de gude ainda nesse podcast. Correto, Arthur? Corretíssimo, e chegou aquela hora bonita, não é não, Brunão? Com certeza, é a hora que você chama na vinheta. Eu vou chamar o VAR, e se ela se duvidou, se ela não quer acreditar. E depois dessa maravilhosa vinheta, estamos aqui com a Hora do VAR, que é o momento em que você, ouvinte, se teletransporta para o visitante. Você manda sua mensagem, seu questionamento, sua pergunta, seu xingamento, sua crítica, seu elogio pra gente pelas nossas redes sociais, @visitantesec ou visitantesec no Twitter, @podcastvisitantes no Instagram e podcast.visitantes@gmail.com é o nosso e-mail. Você também pode usar as nossas redes sociais, minhas e do Arthur, diretamente. Manda no WhatsApp, manda no Telegram, manda onde você quiser mensagem pra gente. Mas hoje a Hora do VAR será tal qual os carros de rally, super velozes. Deixaremos os comentários para a próxima. Hoje estamos aqui só para dar os recadinhos básicos, correto, Arthur? Corretíssimo. Então, na poeira do rally, espalhe a palavra e não espalhe o vírus. Se cuide. Tá perto, tá mais perto do que longe de acabar, apesar de Bolsonaro amanhã há de ser outro dia. Mas enquanto isso, precisamos nos cuidar e precisamos sobreviver. Certo, Brunão? Certíssimo. E com isso, deixemos vocês aqui. Entramos eu, o piloto, Arthur, o navegador, em nossos carritos e partimos para a próxima. Grande abraço. É isso aí. Beijo até. Semana que vem é no som, meu amigo. Esse podcast é uma realização
da BSC Produções.